Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de devocional. Esse é o quadro Ouvir e Agir, e você pode acompanhar, se você estiver no YouTube, a playlist Ouvir e Agir. Há muitas mensagens que são para edificação, crescimento espiritual, nosso conhecimento e fortalecimento. Então, ouça, compartilhe, pregue, divulgue essa palavra, e eu creio que Deus tem muito a fazer em nossa vida. E eu quero pensar com você nesse tema de hoje, que a promessa não é o mesmo tempo do cumprimento desta promessa. Quando Deus faz uma promessa, não quer dizer que naquele momento em que ele prometeu, significa que ele já está cumprindo, que você já chegou no cumprimento dela. Como assim? Bom, para entender isso, vamos entender um pouco da vida de Jó, que é onde vamos nos basear. Bom, Jó, quando ele foi provado, nós não sabemos exatamente o tempo em que ele foi provado. Então, Jó ele perdeu tudo, ele perdeu todos os seus bens, perdeu a sua casa, perdeu os seus filhos, eram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e ele perdeu os seus filhos, perdeu todo o gado, a fazenda, a casa e também perdeu a saúde. E além disso, também a esposa de Jó vinha ainda para tentar convencer Jó de abandonar Deus, de blasfemar contra Deus, já que ele estava passando por tudo que ele estava passando. Bem, ali, quando nós lemos o livro de Jó, a gente percebe que só tinha 3 amigos que ficavam ali dialogando com Jó, tentando ali entender qual era o problema que aconteceu com Jó, se era por conta de pecado, por conta de desobediência. A Bíblia em todo momento vai relatar na história de Jó só a presença dos 3 amigos. Primeiro vem a esposa, fala para ele blasfemar contra Deus, depois a esposa some de cena, só ficam os 3 amigos, depois só no capítulo 30, na verdade o capítulo 31, que aparece mais um personagem que era mais novo do que os amigos de Jó. O quarto, digamos assim, né, o quarto personagem que vai ali colocar algumas ideias também do que poderia estar acontecendo com Jó. Bem, a história toda gira em torno disso, desse questionamento. Quando chega no capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, aí Deus fala com Jó, antes disso, né, Deus começa a falar com Jó, e aí Jó, ele ora pelos seus amigos, e olha o que acontece nesse momento, que ele está orando pelos seus amigos. Aí nós estamos no capítulo 42, no verso 10, diz assim: O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que ele possuía. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele, pão em sua casa, doeram com ele e consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Olha só, a Bíblia diz aqui no verso 10 que Deus virou o cativeiro de Jó. Deus deu para Jó o dobro do que ele tinha. E olha só que diz, depois disso, agora sim, nós vamos aqui ver no verso 11 que a família de Jó apareceu. Aí apareceu os irmãos, as irmãs, aí apareceu os amigos. Aí, lembra que eu falei que no capítulo todo, aliás, no livro todo de Jó, só a esposa dele apareceu por um momento, depois os 3 amigos e depois mais um personagem, já ali para o capítulo 30. E aí Deus fala com Jó, depois agora Deus muda a sorte de Jó, Deus vira o cativeiro de Jó, e aí aparece a família, aparecem os amigos, e aí ele começa a prosperar. E a Bíblia diz que ele
tem novamente tudo restaurado em dobro. Aí você pode ver no verso 12 que ele tem tudo dobrado, ele dobra a sua riqueza. E no verso 14 e 15 que ele tem outros 10 filhos, porque ele havia perdido os 7 filhos que ele tinha e as 3 filhas. E aí ele volta a ter os 10 filhos, novamente, os 7 filhos e 3 filhas como antes. Só que uma coisa que nós devemos reparar aqui, que entre o verso 10, onde Deus fala que Deus muda a sorte de Jó, que Deus vira o cativeiro de Jó, entre esse versículo e os próximos versículos, versículo 11, 12, 13, 14, os versículos seguintes, existe uma lacuna muito grande, um espaço de tempo muito grande. Entre o versículo 10 e os próximos versículos, existe um espaço de tempo muito, mas muito grande. Como eu sei disso? Porque no verso 10 diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Deus começou a abençoar Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Aí, você vai ver que quando Deus restaura, que ele tem novamente os 10 filhos, veja que para nascer, pelo menos para ter nascido aqui os filhos, demorou mais de 10 anos. Imagina até a mulher engravidar, dar à luz, aí vem outro filho. Só que são 10 filhos, ou seja, demorou mais de 10 anos. E quando a Bíblia relata, falando das filhas de Jó, que eram as mais belas, não eram crianças, não eram adolescentes, eram adultas. Então, aqui dá para entender que pelo menos já tinham se passado mais de 30 anos. Até o último filho, ou filha, já ter aqui, já está na fase adulta. Então, entre o versículo 10, que Deus começa a mudar a situação de Jó, para os demais versículos, existe uma lacuna muito grande. E é aqui que nós devemos aprender uma coisa, é justamente o tema que nós vamos trabalhar, que quando Deus promete algo, até o ápice, o cumprimento daquilo que Deus falou, pode levar anos, pode levar muitos anos. Porque porque Jó ele era comerciante. E imagina, até Jó começar a comercializar novamente, até Jó começar a fazer novos negócios, até Jó começar a vender e comprar gado, né, no caso, que ele era comerciante de gado, até ele começar a vender e comprar novamente, até ele estabelecer o mercado como antes, não foi da noite para o dia. Então, até os filhos crescerem, até ele restaurar toda a sua riqueza e ter que comprar novos campos, ter que construir a casa. Não se constrói uma casa de um dia para o outro. Então, até o gado crescer e ter outro, ficar prenho de novo ali, o gado ficar prenho e dar filhotes, e ficar prenho novamente, dar filhotes e crescer a manada, demora um tempo. Quando Jó tem tudo em dobro, até ele ter tudo em dobro, os filhos crescerem, construir a casa e ele voltar para o comércio, demorou muito tempo. Então, pensando por esse lado, olhando as Escrituras, pensando neste ponto, eu quero pensar com você que quando Deus ele promete algo para nós, uma coisa que temos que ter é paciência, esperança e confiança, porque isso pode levar um tempo. Eu me lembro quando eu tinha por volta ali de 16, 17 anos e eu recebi profecias. E pessoas chegaram em mim e me falaram algumas coisas, me profetizaram sobre a minha vida algumas coisas, por volta ali dos meus 16, 17 anos. E eu
E eu tive essas profecias se cumpriram na minha vida quando eu tinha ali por volta de 30 anos. Outras se cumpriram antes, quando eu tinha 20 anos, 25 anos, mas eu me lembro de profecias quando eu tinha ali por volta de 17 anos, que se cumpriram quando eu tinha 31 anos, que quando se cumpriu, eu me lembrei na hora e eu falei, meu Deus, glória a Deus, como o Senhor é fiel. O que o Senhor falou, da forma que o Senhor falou quando eu tinha 17 anos, hoje se cumpre essa palavra. Entende? E Deus cumpre. Mas quando ele prometeu até o momento do cumprimento, houve muito processo. Houve muita história. Houve muitas perdas e ganhos. Houve muito choro. Houve muitas alegrias. Houve muita oração. Houve muita perseverança. Houve muitas lutas. Muitas vitórias. Muitos processos. Mas o Senhor cumpriu. Se você ficar firme, se você perseverar, se você confiar, se essa palavra vem de Deus, se aquilo que Deus falou com você, seja no teu coração, ou seja através de alguém, ou na palavra, se o Senhor mesmo falou com você, e pode ter certeza, fique firme, persevere, como Jó, que em todo momento não blasfemou contra Deus. E realmente, tudo quanto Deus prometeu, Deus cumpriu. Levou um tempo, levou muitas dores, muitas provas, muitos abandonos, porque em momento algum vemos aqui a família de Jó. A família de Jó só aparece no verso 11 desse capítulo. Então, olha, o livro de Jó tem 42 capítulos e a família de Jó só aparece no último capítulo. Os amigos de Jó só aparecem no último capítulo. Então, fique firme, persevere, porque agora você pode não ter ninguém do seu lado. Agora você pode não ter ninguém para te ajudar, para te amparar, para te apoiar, para caminhar com você. Mas vai chegar um tempo em que as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é um milagre, que a sua vida é um milagre, que o seu testemunho é maravilhoso, o que Deus fez na sua vida é maravilhoso. Fique firme nessa palavra, que Deus, que o Senhor fale fortemente ao teu coração e que Ele te guie para as melhores decisões. Deus te abençoe e te guarde, e eu te espero em nossa próxima devocional.